Oh, aleluias, glória a Deus. Decisões que mudam histórias. Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 21. E enquanto você abre 2 Samuel, no capítulo 21, você que trouxe sua Bíblia, você que não trouxe Bíblia e não é cristão, nós perdoamos você, nós te liberamos dessa responsabilidade. Agora, se você é crente, servo do Senhor, e você veio para uma conferência profética e não trouxe a sua Bíblia, eu quero que você sinta vergonha de ser um soldado que saiu para uma guerra sem a sua arma. Dá uma olhadinha do seu lado se tem um crente sem Bíblia. Você conhece, você sabe que é crente, mas está sem Bíblia. No celular tem Netflix, no celular tem Free Fire, no celular tem TikTok, mas esse abençoado do seu lado nem o aplicativo da Bíblia teve coragem de pôr. Esse é o constrangimento. Hoje eu li um negócio, esse é o tweet. Então agora o tweet vai ser: você não é crente não. Pega a sua Bíblia, abra em 2 Samuel capítulo 21. Eu tenho uma revelação do céu para a gente encerrar essa conferência. Só que eu quero forçar a sua mente a trabalhar biblicamente. Desde lá do início de Gênesis até o final, sobre decisões que mudam histórias. Mas a história onde eu vou focar hoje está aqui em 2 Samuel, no capítulo 21. Quem achou, fala comigo: eu sou crente. Vira para a pessoa que não tem Bíblia, fala assim: eu sou crente. Isso. O texto é grande, então quem é crente e não trouxe Bíblia vai boiar. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Quantos anos? Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei Davi chamou os gibeonitas e lhes disse: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoes a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa. Também tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Davi lhe disse: que pois quereis que eu faça? E eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos deem 7 homens, para que nós os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém Davi poupou a Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, por causa de um juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. O rei, porém, tomou os 2 filhos de Rispa. Qual é o nome dessa mulher? Repete mais uma vez. Filha de Aías, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Esse é outro Mefibosete. Como também os 5 filhos de Merabe, a filha de Saul, que tivera de Adriel com Barzilai, o Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7, juntamente foram mortos no dia da cega. Guarde isso: foram mortos no dia nos primeiros dias do princípio da cega da cevada. Olha como a Bíblia está sendo específica que diz que esses meninos morreram. Versículo 10. Qual versículo? Então Rispa
a filha de Aia, tomou um pano de cilício, os estendeu sobre a penha, desde o princípio da sega. Está repetindo de novo. Até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou as aves do céu repousar sobre eles de dia, nem os animais no campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aías, concubina de Saul. Só até aqui por enquanto. Espalme a mão aí na sua Bíblia. Se você não tem, trouxe a Bíblia no celular, pode espalmar no celular. Não vou orar por todos os aplicativos do seu celular, que vai saber que tipo de foto que você tem guardado aí. O sangue de Jesus que tem poder na sua vida. Senhor meu Deus, agora é só letra, mas se o Senhor vier, isso vai se tornar alimento. Agora é só uma leitura, mas se o Senhor se fazer presente, isso daqui vai se tornar destino para as nossas vidas. Nós só te pedimos uma coisa: tira todo impedimento, todo pecado, todo jugo, toda atmosfera de dúvida, todo cansaço, todo sono, toda chocarrice, caia por terra agora, porque o que for do céu, nós vamos receber através dessa palavra. Em nome de Jesus, se assente. Você percebeu que a nossa história, ela tem uma personagem principal, e o nome dela é... esse negócio de repetir, isso é uma cilada. Se você repete na primeira, aí acabou a palhaçada. Agora o chato é ficar assim, repete de novo, fala para quem está do seu lado. Então vamos combinar um negócio. Quando eu pedir para repetir, vai na bucha, dá um grito, mas você tem que acabar logo, senão vira vigília. Tá? Amanhã não tem nada para fazer lá em Patinga, eu posso ficar aqui até 3 da manhã, meu irmão. Eu não ligo esses trem não. Minha esposa está lá na casa da minha sobrinha mesmo, tá? Tô tranquilo. Então eu vou falar de novo. Qual é a personagem principal dessa história? Beleza, tá combinado assim. E se você vê que tem uma pessoa de boca fechada do seu lado, cutuca ela, acorda. Até alguém com sono do seu lado? Olha aí, tá mau humor. Gente, crente de mau humor é tudo que não pode acontecer, gente. Se a alegria do Senhor é a nossa força, e essa pessoa está com a carranca do seu lado, então não tem Deus nela não. Quer ver? Mãozinha direita para o alto. Põe no ombrinho da pessoa do seu lado com carinho. Fala assim: ovelha, você tem que gritar. Fala assim, ovelha, reage. Aí dá uma balançada, fala assim, reage, ovelha. Isso, boa. No dia que os meninos me procuraram e me disseram assim: Jota, o tema da festa é sobre decisões que mudam a história. Na hora Deus me disse Rispa. Mas antes de falar sobre Rispa, que é uma história muito densa, eu quero te forçar a ser crente aqui agora. Se eu falar assim, em Gênesis, nos primeiros versículos, capítulos de Gênesis, você conhece algum personagem da Bíblia que tomou uma decisão que mudou a história? Diga aí. Não, pro bem, gente, não quer pro mal não. Pelo amor de Deus. Já basta o pessoal que voltou naquele negócio lá. Hein? Uma decisão pro bem. Noé tomou uma decisão. Gente, peraí, vaso, peraí. Vigia na terra. Tem uma pessoa mais doida da cabeça do que Noé, meu irmão? Não tinha chovido na terra ainda não. Deus fala pro cara, faz um barco monumental. O cara gasta quase 100 anos construindo um bicho que nem existia. Ele perde a vida. Aos nossos olhos ele perdeu. Mas depois que você vê Deus cumprindo a promessa, ele ganhou a vida e salvou a família. Uma decisão que mudou a história. Mas no início ainda tem a história de Caim e Abel. Caim decide pegar lá do fruto, né, das suas hortaliças, da sua agricultura. Mas Abel decide dar um cordeiro, o melhor, novo, sem mancha, sem ferida. E a escolha dele agradou ao Senhor. E aí alguém vai dizer, ai Jota, mas essa decisão não foi bom para ele não, porque o irmão dele matou.
É melhor ser morto pela mão do irmão e ganhar o coração de Deus do que ganhar o irmão e ficar longe do coração de Deus. Tem muita gente hoje que não quer sacrificar o que tem de melhor para fazer graça para a pessoa que está do seu lado. Deixa eu te contar, a pessoa que está do seu lado vai te decepcionar, vai falhar com você. Você pode até viver anos sem ter a retribuição dessa pessoa, mas quem deposita as suas expectativas no Senhor vai conhecer o verdadeiro amor, a verdadeira essência de cumplicidade. Aquele que te ama para sempre é o Deus de Israel, e foi isso que Abel escolheu. Eu posso falar sobre Esther. Quem conhece a história de Esther? Eu posso falar sobre José, na hora que veio aquela gadarena daquela mulher de Potifar para o lado dele, toda saliente, fazendo dancinho do TikTok para ele. Ele falou: eu te repreendo em nome da delícia. Eu digo: eu te repreendo, Satanás. Tomou uma decisão. A nossa geração não sabe dizer não para o sexo ilícito. A nossa geração não sabe dizer não para as volúpias sexuais. Recentemente na Alemanha teve uma marcha em prol da você entendeu? Para deixar de ser crime. Pronto. Zoofilia. Sexo com animais. Porque a nossa geração, ela não sabe falar não para volúpias, para instintos diabólicos disfarçados de sexualidade. São decisões que precisam mudar a história. Quando José disse não para aquela mulher, ele disse sim para o projeto de Deus e salvou o povo de Israel da fome. Tem mais um monte, eu posso ficar aqui com você. Isaac, Abraão, todos esses homens no Novo Testamento, vários. Paulo, temos os próprios discípulos. Pedro, que aprendeu a ser manso, ou pelo menos controlar os impulsos. Mas para hoje, diga para hoje, Deus quer falar sobre Rispa. Quem aqui nunca ouviu falar esse nome na Bíblia? Nunca ouvi. Levanta bem alto, só para eu dar um sorriso aqui. Glória a Deus. A história de Rispa é maravilhosa. E antes de você entender a história dela, eu quero que você entenda o contexto. Davi, ele assume o trono, e todo mundo conhece a história de Davi, o quanto Davi relutou com Saul. Saul era alguém que tinha tudo para dar certo. Pensa num cara que tinha tudo para dar certo. Saul foi o cara que a Bíblia diz assim, que em beleza física não tinha ninguém em Israel como ele. Ele é tipo essa pessoa do seu lado aí, é bonito que dói. Olha só, olha para a pessoa do seu lado, olha. Tem o espírito de Saul, tá vendo? Misericórdia, gente, faço não. Espírito de Saul não, gente. Tem a beleza de Saul. A Bíblia diz que Saul veio de uma família extraordinária, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das tribos mais queridas de Israel, porque era uma tribo filantrópica. Eles repartiam o que eles tinham. A Bíblia também vai dizer sobre Saul que o pai dele era rico. O pai dele tinha uma junta de jumento. Alguém vai rir e agora falar assim: não, era rico e tinha jumento. Meu irmão, jumento naquela época era o CrossFox. Era uma cabine dupla, porque dava para andar e dava para carregar. Fazia serviço duplo. A Bíblia diz que Samuel desceu o azeite sobre a cabeça de Saul. E o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, ele não desperdiça azeite. Quando a unção de Deus cai sobre alguém, é porque Deus sabe que dá conta. Mas o cara pôs tudo a perder. Matou sacerdotes, queria matar o próprio filho, perseguiu Davi, fez sacrifícios no lugar de sacerdotes, procurou feiticeiras, entrou em cavernas demoníacas para conversar com espíritos.
Que Saul. Mas aí Deus honra um menino que morava lá no meio das ovelhas. Nem em casa ele ficava direito. Pequenininho, baixinho, ruivo, mas era valente. E ele tinha uma coisa: ele agradava o coração de Deus com a sua adoração. Só nisso aqui eu tenho assim 1 milhão de coisas para te falar. Não importa de onde você veio, não importa a sua classe social, não importa o berço que você nasceu, se você é aceito, se você não é, se você é grande, se você é pequeno, se tem sobrenome, se não tem sobrenome, se a profissão é bonita, se a profissão é mais humilde, não importa. O que importa para Deus é se Ele vai encontrar no seu coração o coração de um adorador. Jesus falou isso com a samaritana. O meu pai, ele anda à procura. Meu irmão, uma coisa é o meu celular estar aqui e eu ver o celular e eu ver e pegar o celular. A outra coisa é o celular cair e ficar escondido aqui debaixo do tapete e eu começar: gente, alguém viu meu celular? Alguém viu? E aí eu vou procurar. Porque aquilo que é procurável é porque não é fácil de achar. Então, se você pensa que todo ajuntamento de pessoas é ajuntamento de adoradores, é porque você não entendeu a palavra. Deus precisa encontrar em você coração de adorador. Deus precisa encontrar em mim o coração de adorador. Tem uma música linda que diz assim: ache em mim verdadeiro adorador. Essa música é linda. Eu faço essa oração para que Deus todos os dias pela manhã encontre em mim adorador. Por quê, Jota? Porque se Ele encontrar em mim adorador, as minhas deficiências, aquilo que eu acho que me diminui na frente das pessoas ou na sociedade, cai por terra. Porque era aos olhos de Deus. Davi foi encontrado não pelo sobrenome, não pela profissão, não pela altura, não pela beleza, mas porque o coração dele se assemelhava ao coração dos anjos dos céus, que cantam dia e noite: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos exércitos. Jota, por que você está falando isso? Porque Davi já estava reinando. Saul já tinha morrido pela própria espada. A história de Davi e Saul você estuda depois. Saul era tão orgulhoso que até na hora de morrer ele não aceitou morrer pela mão dos inimigos. Ele pegou a própria espada e se matou. Tipo, eu morro, mas eu não deixo você me matar. O cara estava encalacrado nele, a soberba, o orgulho. Ele morre. E aí Davi, que conhecia o coração de Deus. Isso aqui é tão importante. O início do versículo 1 diz: houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor. Por isso que eu comecei te explicando como era o coração de Davi. Porque Davi, ele percebe 1 mês, 2 meses, 3 meses e a seca. 1 ano, e ele vai percebendo 3 anos, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Peraí. Uma coisa é eu entender que o domínio está nas mãos de Deus, e a outra coisa é eu me calar e não procurar a face de Deus para saber o que é que está acontecendo. Davi, ele vai consultar ao Senhor. Sabe por quê? Porque quem pertence ao Senhor não pergunta para a própria alma. Vou dizer de novo: quem pertence a Deus não conversa com a própria alma. Jeremias diz que a alma é enganosa. Esses rompantes da nossa alma é que ferram as nossas decisões. Nós estamos falando aqui sobre decisões que mudam histórias, e a primeira decisão é a de Davi. 3 anos de fome, de seca, isso não é normal. O que eu vou fazer? Vou fazer protesto, vou fazer greve, vou rasgar minha roupa e jogar cinza na minha cabeça? Não, eu vou conversar com Deus. Por quê? Porque o homem tem os seus pensamentos, mas a resposta certa vem da boca de Deus.
estou dizendo que as respostas para as secas da sua vida já estão em Deus. Por que você está vivendo em seca ainda? Quando eu digo seca por que o seu ministério não floresce? Por que a sua vida profissional ela é pequena, ela é miúda? Por que você estuda e não passa nesse vestibular? Esses períodos de seca, eles representam a necessidade de um posicionamento diante de Deus. E quando eu chego diante de Deus, eu pergunto: Deus, o que está acontecendo, Deus? Vou te contar uma coisa que vai te assustar. Deus ainda fala. Ainda bem que veio 3 crentes para o culto. Quando tem 3 crentes no culto, já dá gosto de pregar. Vou te dizer de novo: Deus ainda fala. Deus ainda responde. Deus ainda supre. Deus ainda dá saídas. Deus ainda dá escape. Por que você está falando isso, Jota? É o lema da sua igreja, Cabeção. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Um dos nomes de Deus é El Shammah. El Shammah, o Deus presente. Sabe qual é o problema? É que nós nos conformamos só com o Deus presente. Quer ver? Para de tocar o teclado, vaso de honra. Para. O teclado está presente? Quem roubou ele aqui? O teclado está presente? Deus também está. Agora, o teclado está se manifestando? Toca, por favor. Agora o teclado está se manifestando. Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares o tempo todo. Mas em vários desses lugares, Deus não está se manifestando. Meu casamento é uma droga. Deus foi convidado a se manifestar na sua casa. Esse emprego não sai. Você já fez como Davi, foi perguntar para Deus o que é que está acontecendo? Porque Deus tem uma resposta para te dar. O seu ministério atrofiou. Você viu o pessoal dançando aqui, os meninos dançando. E aí você estava aí do banco assim: eu danço melhor. Por causa que eu fiz bacharel no TikTok. Satanás, deixa eu te falar. Meu irmão, deixa eu te falar. O seu ministério está atrofiado porque existem respostas que estão travadas na boca de Deus, porque você não convidou Deus para se manifestar. E Deus quer falar, Deus quer responder, Deus quer te dar direção. Por quê? Porque Ele é general de guerra. Não entendeu? Vou desenhar. Quem assiste filme de guerra aqui sabe o que é isso. É uma mesa grandona, e aí tem um mapa, e aí tem umas pecinhas, uns carrinhos. E aí o general fica assim, olhando. Aí chega alguém e fala: capitão, general, a tropa vai morrer. Está acontecendo uma coisa horrível lá não sei na onde. As bombas estão caindo. Aí o general: agora que você me falou, agora que você me contou o que está acontecendo, eu pego essa tropa, coloco aqui, eu tiro esse e coloco lá, eu pego esse e coloco aqui. Ele é general de guerra, mas ele precisa saber o que é que está acontecendo na sua guerra. Deus precisa se manifestar, Deus quer falar, meu irmão. Deus está... Eu começo a sentir Deus pulsando em mim aqui para insistir nessa parte.
Isso aqui era só para começar, mas Deus está mandando eu pegar pesado, então vamos embora. O tempo que você gasta, o tempo que você gasta com esse inferno desse celular dentro da sua casa. Se você fechasse a porta do seu quarto, inclusive enquanto eu estou pregando aqui, tem gente com o celular aberto agora. Deus está querendo se manifestar, conversar com você, e você está preocupado com like, se a foto vai ficar bonita. Quer que Deus cita nome e aponta dedo? Aqui tem profeta. Guarda esse celular. Mania de falar, o diabo se levantou contra mim. O diabo fala assim, ó, eu? O diabo chega diante de Deus e fala assim, Deus, é mentira. O diabo se levantou não, ele nem teve tempo de entrar na sua casa. Aquilo que é de Deus, o diabo não toca. Foi você com a sua inércia. Foi você com esse monte de seriado de Netflix. Foi você virando madrugada nesse inferno desse jogo. Sabe o nome dos 12 jogadores? Sei lá quantos jogadores tem num time, nem sei, graças a Deus. Mas não sabe o nome dos discípulos de Jesus? Se eu perguntar qual é o último livro da Bíblia, você fala que é Deus. Deus está querendo se manifestar. Deus está presente, está. Ter Deus presente é bom, é demais. Mas ter Deus conversando é melhor ainda. Por que tem gente que não está aqui hoje? Por que tem gente que desviou? Por que tem gente que o ministério morreu? Por que tem gente que não tem mais fé? Simples, porque conversou com tudo, menos com Deus. Decisões que mudam histórias. O que eu conheço de pessoas extraordinárias, violentas, cheias do Espírito Santo, mas ficaram cegos. Vivem do testemunho do tempo que escrevia farmácia com PH, que Guaraná tinha rosca. Ah não, Deus é poderoso. A vizinha da avó da minha cunhada, faz tempo, ela foi curada profundo. Não, meu querido, tem uma doença mais grave lá na sua família agora, que Deus está esperando assim, ó. Pede que eu vou curar. Pede que eu vou curar. Eu tenho um milagre para sua casa. Viva dos milagres que eu vou fazer. Não viva dos milagres que aconteceu com outros. E Davi consultou ao Senhor. Só que consultar ao Senhor tem um problema. Você não vai ouvir o que você quer. Porque a gente, olha só, essa geração, nós aqui, nós somos Davi agora. Essa geração mimizenta, essa geração Nutella, essa geração que aprendeu agora. Não, pode viver sua vida do jeito que você está, que Deus te aceita. Você é filho. Não é. Não é todo mundo que é filho. Vai pesquisa. Vou deixar você pesquisar. Pesquisa depois quais são as características necessárias para ser filho. Tem um monte de gente que é criatura, batendo no peito, falando que é filho. Você é filho de qualquer coisa. De Deus você não é não. Gente, não é misericórdia não, gente. É a corda. É porque hoje em dia não está podendo nem pregar confronto. Se você prega a verdade numa igreja, alguém te cutuca e fala assim, ó, cuidado, senão vai perder membro. Meu filho, se for embora por causa de uma palavra de verdade, aquela porta está aberta.
esposa falou um negócio, minha esposa é sanguinária. A minha esposa falou assim, ó, é por falta de palavra de confronto que a eleição deu no que deu. Precisa falar, deixa eu te falar. Deus chega para Davi e não fala assim: ô neném do papai, você tá sentindo fome? Porque a gente está querendo ser tratado por Deus assim. De tanto que esses coach, gospel, esses endemoniados, esses cantores evangélicos, tem um soco na boca de cantor gospel. Porque eles querem ser meio mundo, meio crente. E aí vai um monte de gente na teologia da graça barata. Uma vez salvo, para sempre salvo. Meu irmão, Deus chega: ô Davizinho, papai, neném, parece que você tá assim. Vai acabar agora, papai vai bater no capeta. Ah, gente, que evangelhozinho ruim que você vive, hein? Colocar você meia hora junto com a igreja primitiva, virar tocha, poste, coberto com pinche e ateado fogo pelas ruas de Roma. Os cristãos na época da igreja primitiva serviam como tocha de fogo para iluminar as ruas. Você não está podendo nem ouvir o não de Deus, você já está aí. Vou embora da igreja. Se o líder fala que você não namora com esse cara, ele não presta. Repete, pastor. Não quero que você namore com esse cara. Chora, faz clipe, hashtag decepcionada. E aí eu vou te contar uma profecia do sacerdote com o padre Washington. Depois de 9 meses você vê o resultado. Sabe o que Deus vira para ele e fala? Eu liberei, eu permiti. A resposta de Deus do Davi: eu liberei, eu permiti. Esse negócio aí tá legal. Eu deixei. Fala isso com você agora. Situação que está passando aí, Deus vai virar e falar assim: não, beleza, esse deserto aí foi eu que deixei. Não poupei nem meu filho. Você acha que eu vou ficar passando pano para você? Apruma, rapaz. Apruma, crente. Tem resposta que vai doer, mas vai te acordar. Davi procura o Senhor. Ele conhecia Deus, ele sabia que em Deus estavam as respostas. Deus, o que está acontecendo? Eu deixei. Nossa, Deus, por quê? Porque aquele cão, aquele Saul, fez um juramento para os gibeonitas de que não iria mais matá-los. Por que, Jesus? Eu nunca estudei Bíblia. Porque o povo estava pequeno, eles eram uma quantidade muito pequena. Tinha sobrado só o cocô do cavalo do bandido. Eles não conseguiam matar ninguém mais, gente. Aí Saul promete, faz um juramento: não vou matar vocês mais não. Daqui a pouco aparece Saul lá: eu vou matar. E mata os caras. Porque a Bíblia diz que palavra de crente assim sim, não. Prometeu, cumpre. Não prometeu, dá tempo de ficar calado. Mas se prometeu, tem que cumprir. Comprou, tem que pagar. Revelei alguém, Jesus. Santo de Israel. Você não é obrigado a prometer decisões que mudam histórias. Mas você prometeu? Cumpre. Cumpre. Pegou o ministério de louvor? Tem ensaio. Pegou o ministério de intercessão? Tem que orar. Só novela da Record não é Bíblia. Decisões que mudam história. Gente, é o tema mais fácil que já me deram para pregar. Aí, o que Deus fala com ele? Ó,
eu que deixei essa seca, foi eu que quebrou o juramento, pronto, fechei a torneira dos céus. Aí Davi vai, calça a cara. Sabe qual é a diferença de quem é de Deus e quem não é de Deus? Quem não é de Deus prefere continuar morrendo, mas não dá o braço a torcer. Agora, quem é de Deus, quem tem DNA de filho de Deus, entendi, Deus, eu vou lá, eu resolvo, eu assumo, porque eu estou contigo e o Senhor está comigo. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se o Senhor me revelou, se eu te procurei e o Senhor me falou, então agora eu tenho que resolver. Na Bíblia do Jota, na Bíblia da versão jotística, vai dizer: então Davi chupou essa manga. Aí foi Davi, beleza, gibeonitas, né? Tem que ser gente boa. E aí, passa o Sérgio Malandro. E aí, pessoal, gibeonitas, beleza? Aqui, tava conversando com Deus ali. Deus é brotherzaço meu, né? E aí Deus falou assim que a chuva, 3 anos que não chove, por causa do negócio que Saul fez com vocês aí. O que eu posso fazer? Aí os gibeonitas, Davi, estou interpretando a Bíblia sem entender, você nunca mais esquecer essa história. Davi, que aí, rapaz, preocupa não. Esquece negócio de morte, de sangue, de tragédia. Não vai ter isso não, tá? A gente não tá atrás disso. Aí Davi, beleza. Mas tem a selva. Isso. Então tá bom, o que eu posso fazer pra vocês? Gente, Davi pode ter pensado 1 milhão de coisas aqui. Eu posso fazer um show pra vocês? Toco uma harpa, hein? Coloca o pessoal pra dançar. E o que a gente pode fazer aqui? Não tem o homem que nos fez padecer, Saul. A gente quer dos descendentes dele, a gente quer 7. 7 para quê? Nós vamos enforcá-los lá no alto do monte de Gibeá e vamos oferecê-los ao Senhor. Peraí, você leu comigo aqui, os gibeonitas não eram servos de Deus. Quem leu comigo? Lembra aquela hora que eu fiz uma pausa e eu expliquei? Os gibeonitas não eram servos do Senhor, não pertenciam ao povo de Israel. O que eles estavam apontando? O número 7, quando aparece na Bíblia, ele fala sobre intervenção de Deus. Tudo que tem 7 na Bíblia deixou de ser humano para ser divino. Deixou de estar no controle da carne para ser do controle do Espírito. Deus chegou. Então quando eles escolhem assim: nós queremos 7 filhos da geração de Saul, eles estavam dizendo assim: se Deus permitiu a desgraça, é Deus quem vai tirar. Que glória a Deus. É crente. A de Listrada ali é crente. Deu glória a Deus. Obrigado. Eu vou tentar de novo, o povo não passar muita vergonha. Se foi Deus que permitiu, é Deus quem vai tirar. De repente vocês chegaram para o culto. Estou acreditando que vocês são crentes que só dá glória a Deus se o pregador grita, não. Eu estou dizendo que sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a história do povo de Israel, eles tiveram uma atitude profética, porque quem se movimenta no profético tem resultados proféticos. 7, pega 7 filhos aí, vamos sacrificá-los ao Senhor, meu irmão. Aí vai lá, aí conta que Merabe era filha de Saul. Aí pega Adriel, filho de Basilai, e o Meolatita. Também pega dos filhos de Rispa, pega os meninos Armoni e Mefibosete. Também dos filhos de Será, pega 5 filhos de Merabe, 5 netos de Saul. Fala comigo, 5 netos.
e pegam 2 filhos, os filhos de Rispa. Porque se Deus apontou, o sacrifício tem que ser feito. Glória a Deus que tem crente ali. Se Deus apontou, o sacrifício tem que ser feito. Deus apontou, mas eu não concordei. O problema é seu. Você não está servindo jogador de futebol, artista de TikTok. Você está servindo o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E quando Ele fala que é direita, você vai para a direita. Se Ele falar que é para a esquerda, vai para a esquerda. Se falar fica, você fica. E se falar sacrifica, você sacrifica. Vou falar de novo, Espírito Santo. Ele está me pedindo para repetir um negócio aqui. Se Ele mandar terminar com esse namoro, termina. Sete filhos de Saul sobem o morro, enforcam. E aí a Bíblia diz assim, olha, no início da cevada, do plantio da cevada. A Bíblia deixa específico a data, porque a Bíblia não é um livro de acasos. A Bíblia é um livro de ensino. A Bíblia é farol, a Bíblia é bússola. Deus está ensinando alguma coisa aqui com essa data. Por quê? Porque a Merabe, a Bíblia não conta nem qual foi a reação dela, mas a Bíblia conta a reação de uma mulher chamada Rispa. Rispa sobe o monte com um pano de cilício, e a Bíblia diz que durante o dia ela cobria e defendia os corpos dos seus filhos contra as aves dos céus, os abutres, os carniceiros. E durante a noite ela acendia tochas para proteger os seus filhos das bestas noturnas. Vou dizer de novo. Uma mulher tinha voz em Israel? Não. Mulher podia fazer grandes gestos? Não. Tomar atitudes extraordinárias sem ser mal interpretada? Não. Mas essa mulher toma uma decisão que muda a história. Ela pega o pano de cilício e junta aquilo tudo, e ela vai para o alto do monte. Que eu quero que você pare aqui agora. Ela não está defendendo os filhos vivos, ela está defendendo os filhos mortos. Primeira vez que eu li essa palavra, eu fiquei assim, gente, a alma é enganosa. Se você não tomar cuidado, a sua alma ela distorce um texto da Bíblia só para você ganhar vantagem. Eu sempre fui muito legalista. Eu levo muito a sério essa coisa de santidade, de postura, de altar, né? Acho que de onde eu vim, né? Eu vim da homossexualidade, eu vim do tráfico, eu estava vivendo essa vida. Então quando eu venho para Jesus, eu não gosto de ver gente de lero-lero, porque eu sei o que o diabo consegue fazer quando pega alguém de verdade. Eu fui servo do diabo, sacerdote do inferno. E aí quando eu vim para Jesus, eu falei, Deus, eu não vou viver uma vida de um evangelho raso. Eu só vou vir para o Senhor se for ser crente com força. E aí, quando eu fui ler esse texto com essa mente legalista, primeiro, gente, eu estou confessando algo para vocês. A minha mente, não foi o Espírito Santo, a minha mente disse assim, olha, o que tem de gente que está protegendo o filho morto, o que tem de gente abanando aquilo que já morreu, o que tem de gente lutando luta perdida, o que tem de gente gastando o seu tempo protegendo projetos que Deus já matou. Olha a minha mente onde que estava. Eu cheguei a escrever um esboço de uma pregação sobre Rispa. As pessoas que insistem em defender coisas mortas. Eu inverti a revelação. Só que de repente, eu em oração, estava em oração, aquela atmosfera lá no meu quartinho,
eu ouvi o nome Rispa no meu ouvido. Peguei a Bíblia, fiz como vocês hoje. Eu cheguei até no versículo 11. Falei, Deus, eu entendi errado essa revelação. Que essa mulher deve ter ouvido de escárnio o que essa mulher deve ter ouvido de deboche, de gente duvidando dela. A Bíblia não conta, mas eu me dou o direito de interpretar. Sabe por quê? Porque do dia em que os meninos morrem até o dia em que chove, que é o versículo 10 e 11 que nós lemos, diz que as chuvas caem. Em versículo 10: então Rispa, filha de Aías, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha desde o princípio da cega até que sobre eles caiu água. Minha Bíblia é essa Bíblia Dake de estudo. E aí eu vim no rodapé. Isso que é bom a gente estudar. Eu vim no rodapé e diz que provavelmente este período entre as mortes dos rapazes e o dia que caiu a chuva pode chegar a 6 meses. Peraí. No primeiro dia eram os corpos. No segundo dia eram os corpos entrando em decomposição. Uma semana depois já era corpo podre. 2 semanas depois, as larvas estavam visíveis. 1 mês depois, 2 meses depois, eram os ossos e o mau cheiro, e aquele sumo podre escorrendo. E essa mulher continuava defendendo, de dia dos abutres e de noite da besta fera. Qual que é a reação de Israel? Oh, coisa linda, né? Ela está defendendo o osso. É isso, gente? Me ajuda a pregar. É isso? Essa mulher está doida. Rispa está doida. Será que ela não ouviu nenhuma vez? Ô Rispa, desce dessa montanha, Rispa. Você não está vendo que esse menino está morto? Você não percebeu que esses meninos estão fedendo, Rispa? Rispa, nós vamos te pegar daí à força. Nós vamos te tirar daí à força. Põe aí no seu coração agora, deixa o Espírito Santo te falar. O que é que Rispa não ouviu? Mas ainda assim diz a Bíblia que ela não deixa de fazer esse serviço até o dia que cai chuva do céu. Pergunta para mim, por quê? Nós combinamos que era só uma vez, você ia falar alto. Fala, por quê, pastor? Porque Israel olhava para o monte e via osso. Israel olhava para o monte e via um corpo em estado de putrefação. Israel passava lá em cima para ver o que estava acontecendo e só sentia o fedor. Mas essa mulher, me dá um pedaço de pano, uma toalhinha de rosto, quem tem? Me dá aqui. Pode jogar a camisa. Israel olhava, via osso. Israel olhava, via defunto. Israel olhava e via fedor. Mas Rispa pode falar o que quiser. Eu estou aqui, mas eu não estou abanando o osso. Eu estou abanando o meu filho que aprendeu a andar com 1 ano e meio. Eu estou aqui abanando o meu filho que brincava comigo. Eu estou aqui abanando o meu filho que eu tive que levar às pressas para o Unimed. Eu estou aqui abanando uma história. Eu estou aqui abanando o que ninguém consegue ver.
porque eles me acusam que eu estou abanando algo morto, mas eu estou abanando a minha história. Sabe o que acontece? É fácil abanar filho vivo. É fácil se abanar o que está vivo. Agora, difícil é quando a morte bate na porta. É fácil postar no Instagram casamento top. É fácil postar fotinha depois do culto comendo pizza. É fácil tirar foto lá em Angra dos Reis. Sabe o que é difícil? Difícil é continuar acreditando nesse casamento, mesmo quando todo mundo está dizendo que ele não vai dar certo. Difícil é você continuar no louvor, mesmo sabendo que tem gente sentado aí falando que você não deveria estar aqui. O Brasil está passando por esse momento agora. O Brasil está passando por esse momento agora. A mídia só está dizendo assim, ó, já acabou. Já acabou. Morreu. A eleição acabou. Só que tem um bando de rispa pelas ruas do Brasil dizendo assim: eu vou continuar abanando. Eu vou continuar abanando. É fácil abanar quando no ministério de dança tem 40 pessoas. Difícil é continuar abanando quando só tem 10 e 5 vivem em pecado. É fácil abanar uma juventude quando você tem 300 jovens para fazer uma arrastão pelas ruas de João Levade. Difícil é continuar sendo líder quando só tem 10 pessoas compromissadas dentro da igreja. Sabe por quê? Quem continua abanando não olha com os olhos de quem não conhece a história. Por que você continua pregando o evangelho, Jota? Você já foi diminuído, você já foi apontado. Teve pastor dentro do Vale do Aço, quando eu aceitei Jesus, que fechou as portas de uma determinada denominação para mim lá, e disse que não era para nenhum pastor me aceitar, porque eu ia voltar para a homossexualidade. E até hoje ele não me aceita. Só que enquanto ele via o meu ministério morto, eu sei quem me chamou. Eu conheço a minha história. Eu conheço a minha história. Deixa o Espírito Santo trazer no seu coração aí. O que é que você está defendendo que tem gente que diz que não vai dar certo? É a compra de um imóvel? Você está morando de aluguel e a sua sogra virou o demônio na sua vida, e ela está dizendo que você é um fracassado, que você não deveria ter casado com a filha dela, que a vida dela acabou. E você está lá todo dia acordando 6 da manhã, toma um café, vai trabalhar, recebe seu salário apertado, mas chega aqui na casa do Senhor, devolve o seu dízimo e fala assim: Senhor, eu confio, eu vou continuar abanando, uma hora minha casa vai chegar. Quer que eu fale sobre dons espirituais? Eu também falo. Quer que eu fale sobre ministério? Eu também posso falar. Mas eu não vou perder a noite aqui fazendo um tiro ao alvo para ver se eu te acerto, enquanto eu sei que o Espírito Santo de Deus é vivo e já está conversando com você dentro do seu coração.
Jeremias vai dizer assim: olha, eu não olho circunstâncias, eu não me guio por vistas, eu me guio por fé. Sabe o que é fé? Fé é abanar aquilo que está morto como se estivesse vivo. Esse casamento acabou. Acabou para você. Eu sei o quanto eu amo essa mulher e eu vou lutar por ela. Seu filho está no tráfico. Seu filho vai ser morto por policial. Seu filho vai morrer na boca. Essa menina sua já virou puta, todo mundo está pegando ela. A sua família é uma vergonha. Você está assim, ó, é uma vergonha para você, mas para mim ele ainda é um pastor e ela ainda é uma levita no altar. Eu abano porque eu conheço a minha história. Hoje é noite de você pegar o seu pano de silício e tomar uma atitude que vai mudar a sua história. Nós precisamos nos erguer como igreja profética nesses últimos dias. E enquanto o mundo está dizendo que acabou, não dá mais, casamento é coisa do passado, santidade já era, a graça cobre tudo. Você está lá com o seu paninho. Deus, eu vou defendendo aquilo que eu ainda acredito. Eu vou defendendo a minha história. Sabe por quê, gente? Porque ninguém vai defender aquilo que só você viveu. Por que você desceu do altar? Por que você entregou o ministério de louvor? E aí fica do banco cantando, dividindo vozes, e acha que está bonito. Você não conseguiu lutar por aquilo que estava morto. Sabe o que eu penso? Eu sou completamente cristocêntrico. Eu lembro de Jesus morto dentro do sepulcro. E aí Deus de lá do céu, eles estão chorando, mas eu vou continuar abanando aquilo que está morto. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Você quer um exemplo maior? Você lembra quem você era? Eu lembro quem eu era. Traga a sua memória aí, quem você era. Não valia a pena investir em você. Não valia a pena investir em mim. Eu ainda acho que hoje ainda não vale a pena investir em mim. Eu não valho a pena. Mas todos os dias eu sinto o vento do Espírito Santo abanando sobre mim e dizendo: não, eu sei o que é que eu estou protegendo. Você ainda vai dar fruto. Você ainda vai dar fruto. Deus sabe o que Ele está defendendo. E Paulo explica o porquê. Paulo diz assim: olha, que desde a eternidade nós já éramos eleitos nele. A Bíblia vai dizer que nós já morávamos em Deus, no ventre do Altíssimo, desde a eternidade. Deus não luta por aquilo que Ele não conhece. Por isso que você está aqui hoje, para tomar uma decisão na sua vida. Seu ministério não acabou. Vou falar de novo, estou sentindo um temor de Deus. Eu estou sentindo temor de Deus para dizer isso daqui. Minha filha, volta a cantar no altar. Meu filho, pega essa baqueta de bateria e volta para o ensaio.
Minha filha, pega a camisa de cruz e volta para o ministério de dança. Casais, dá a mão. Sai daqui hoje de mão dada. Olha nos olhos uns dos outros e entendam que se vocês forem guiados por vista, vocês não vão lutar por esse casamento. Mas a missão de quem tem o Senhor dentro do coração é lutar por aquilo que os outros estão pensando que está morto. Porque não é a palavra da vizinha que vai determinar o seu casamento. É aquilo que Deus de lá do céu já determinou. E um dia na frente do altar você pegou a aliança e disse até que a morte o separe. Sabe o que a gente abana? A gente não abana a briga. A gente não abana o desentendimento. A gente abana uma promessa. A gente abana uma promessa. Jota, quer dizer então que os meninos ressuscitam? A história então termina assim, Não. Só que acontece algo. No versículo 22. Desculpa. 2 Samuel, no versículo 12. Então Davi foi, tomou os ossos de Saul. Olha o versículo 12 do capítulo 21. Então Davi tomou os ossos de Saul, os ossos de Jônatan e dos meninos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram a Saul em Gibeá. Levou os ossos de Saul, de Jonatas, e ajuntou aos ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul, os ossos de Jonatan, na terra de Benjamim, na sepultura de Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso se aplacou para com a terra. Olha para mim, Jota, você me iludiu com essa palavra. Você disse que eu tinha que continuar lutando por aquilo que estava morto, porque o que estava morto ia ressuscitar. Hora nenhuma eu disse isso. Eu disse que Deus lutou por Jesus até que ele fosse ressuscitado. O que a Bíblia está dizendo é que não é sobre o resultado que você vai conquistar, é sobre a postura que você vai manter durante o processo. O que estava em questão aqui não era se Deus ia ressuscitar os filhos de Rispa, os filhos de Merabe, não. O que estava em questão aqui eram os olhos de Deus medindo Rispa e dizendo: eu quero ver até quando você resiste, eu quero ver até quando você vai, eu quero ver o quanto você consegue abanar. Por quê, Jota? Porque os meninos já estavam podres, mas por causa da luta de Rispa, da posição, do caráter dela, Deus pega os ossos de sete rapazes e os enterra junto com os ossos de um rei. Ainda bem que alguém entendeu. Deus não estava honrando os 7, Deus estava honrando a postura, o caráter, a insistência daquela mulher que permaneceu abanando. Não entendeu? Então eu vou desenhar. Você queria que ressuscitasse? Deus também quer ressuscitar, mas Ele também não vai ressuscitar se você não estiver na postura. Aqui é o famoso paga para ver. As decisões que mudam histórias nem sempre terminam do jeito que a gente quer, mas terminam do jeito que o céu quer que termina.
E sabe o que o céu está procurando aqui hoje? Alguém que ele quer honrar. O seu sofrimento precisa chegar no ouvido do rei. Ah, gente, como eu queria que vocês entendessem essa palavra para eu ir embora. Deus quer que a sua luta, Deus quer que a sua lágrima, Deus quer que o seu cansaço, gente, pensa em rispa, frio, calor, chuva, fome, sede, fedor, monstro, ave, abutre, deboche, riso. Você acha que isso diante dos olhos de Deus vai passar em vão? Você acha que a lágrima que você está chorando dentro do seu quarto vai ficar em vão? Você acha que você está passando nas mãos desse homem vai ficar em vão? Você acha que o seu esforço para fazer acontecer uma conferência como essa aqui vai ficar em vão? Você acha que dizer não ao pecado, enquanto todo mundo da faculdade está vivendo orgia, você acha que isso vai ser em vão? Chegou no ouvido do rei. Chegou no ouvido do rei. Tem uma mulher que ela não desce do monte há 6 meses. E ela está abanando o corpo morto dos filhos. E o rei disse: essa mulher tem que ser honrada. Os filhos dela não valem nada, já estão mortos. Mas ela merece assistir o enterro que honre a memória dela. Eu estou dizendo que Deus vai passear pela sua casa e vai fazer coisas que o seu filho não merece, mas Ele vai fazer por causa de você. Nós temos que parar com essa história de achar que a gente escreve um roteiro e Deus vai lá igual um escravo e faz. Deus está assistindo quem você é. Você já desistiu? Você já parou? Você já morreu? O braço já cansou? Então você não vai viver para assistir a honra de Deus. Mas se você continuar só mais um pouquinho, dó maior. Queria chamar a banda aqui. Você precisa permanecer só mais um pouquinho. Igreja, olha para mim. Não dispersa agora, ninguém vai embora. Você precisa permanecer só mais um pouquinho. Vai doer. Você vai chorar, você vai ser ridicularizada. Vocês não sabem o quanto que é difícil para um rapaz estar em um ministério de dança. Quando eu vi aquele menino aqui hoje dançando, e ele estava visivelmente desconcertado, porque os olhares de quem olha tem rótulo, os olhares de quem assiste é ácido. Tem gente que não abre a boca e mata com o olho. Só que enquanto você estava dançando, Deus me disse: é sobre isso que você vai pregar hoje. É sobre alguém que vai permanecer abanando, mesmo quando tudo parece que morreu. Apague as luzes da igreja. Não precisa levantar. A diferença é o que te motiva. A grande chave desse texto de hoje, aqui eu já fecho a Bíblia,
É o que é que te motiva. Dá vontade de parar? Dá. Dá vontade de desistir? Dá. Dá vontade de pincar o pé nesse negócio e sumir? Dá. Só que você sabe quem que te chamou. Você sabe o que é que você está defendendo. Feche os seus olhos. Por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Hoje é noite de decisão. Ei, toda vez, mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá do meu lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Canta comigo. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Só as vozes. Foi por causa dele que eu nem desisti. Eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz,
eu sei, eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Tem honra de Deus essa noite. Tem honra de Deus nessa noite sendo liberada. Tem honra de Deus essa noite sendo liberada. Mas essa honra só vai alcançar quem não desiste. Essa honra só vai alcançar quem não desiste. Hoje é noite de você tomar o seu ministério de volta. Hoje é noite de você chamar seu pastor, seu líder, e dizer para ele: eu vou voltar. Hoje é noite de você voltar para casa, olhar para o seu filho e para a sua filha e dizer: eu não vou desistir de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor. Ele continua abanando. Ele continua te abanando. Ei! Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi. Só tem algo pra te dizer. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Diga pra você mesmo, vai. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Até que dia, Jota? Quando o grande dia chegar. Ei! Quando o grande dia chegar, o dia da honra está chegando. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Para aqueles que continuam, já valeu. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Porque Ele vive. Posso crer no ar. Porque Ele temor. Levanta essa mão e declara comigo que você sabe. Mas eu pensei, eu sei que a minha está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Decisões que mudam histórias. Decisões que mudam